Há uma série de reportagens que estamos fazendo sobre a prevenção ao ato extremo, suicídio. Situação, aliás, que preocupa porque em um espaço de apenas 20 dias, 6 registros de suicídios foram observados aqui em Umuarama. 6 casos de ato extremo foram registrados. Na entrevista passada, na reportagem passada, você acompanhou um pouco sobre a atenção que a família precisa ter e que, além dessa atenção, a espiritualidade podem evitar casos e situações como essa. A gente falou também um pouco sobre o que leva as pessoas a cometerem atos assim, a tirarem a própria vida, sobre por que esses casos têm sido recorrentes, sobre quais os sinais e sintomas de que uma pessoa pode estar próxima ou pode cometer um ato extremo e como a família pode ajudar, quais são os locais de tratamento espirituais, de tratamento médico, né, a quem recorrer. Na reportagem de hoje, na entrevista de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre os fatores que levam as pessoas a cometerem um ato extremo ou um suicídio, uma situação como esta, né? O que precisa ser observado, quais são os comportamentos que podem fazer uma pessoa a cometer um ato extremo e como as pessoas podem ajudar uma pessoa que está apresentando comportamentos assim. Em entrevista, a psicopedagoga e professora universitária Rosimari Aparecida Pedroso e César Bates amplia estas informações e explica quais são esses fatores que potencializam esse comportamento suicida. E também fala um pouco mais como ajudar estas pessoas, quais os fatores que devem ser levados em conta. Para compreendermos então melhor estas causas, esses fatores que levam então o indivíduo a cometer o suicídio, é preciso buscar informações no contexto familiar e no contato com os grupos em que essas pessoas estão ligadas. Por exemplo, a família, o trabalho, a escola, a igreja, são as instituições e os grupos sociais mais propícios para que a gente possa, então, levantar hipóteses que vão nos levar a identificar possíveis indícios e fatores de um dia a pessoa vir a cometer tal ato. Uma outra hipótese que nós podemos, então, levantar também é o transtorno mental ou alguma doença que está ligada à genética. É uma predisposição que o indivíduo tem para cometer o suicídio ou outras atitudes de autopunição, alguma situação voltada ao seu corpo físico. Terceiro fator, as circunstâncias, então, que nós denominamos de fatores circunstanciais. São aquelas situações difíceis que o indivíduo enfrenta no dia a dia, como um alto grau de estresse, bullying, condição financeira, muitas vezes difícil de enfrentar. A pessoa às vezes tem até uma condição financeira elevada, um cargo numa instituição e de repente ela tem que sair, é mandada embora, ou a condição financeira começa a decair. Relacionamentos, então separação, tanto o divórcio, né, quanto um relacionamento de namoro de muitos anos ou algo parecido. O luto, a solidão, a depressão, o próprio preconceito que já comentamos na entrevista anterior e o sentimento de que ela não pertence àquele grupo, àquela sociedade, e nós vamos falar um pouquinho mais disso quando falarmos do outro fator que é o social. Então falamos do fator genético, dos circunstanciais e agora vamos falar então do social. De que forma, professora, que esse fator social se manifesta? Muito bem. Para falarmos do fator social, eu vou então amparar a minha pesquisa no sociólogo que é o Emile Durkheim. Ele diz o seguinte, que a natureza das causas, elas podem ser então deduzidas pela natureza dos efeitos. E logo, o efeito social, o fato social, como ele denomina, ele vai inferir no indivíduo de uma forma muito forte. Então ele divide aí em suicídio egoísta,
que é aquele em que o ego individual se afirma demasiadamente face ao ego social. As relações entre os indivíduos e a sociedade vão se afrouxando, fazendo com que ele, então, não veja mais sentido para a vida e nem razão para viver. Então, é o que eu acabei de citar como algo que pode ser circunstancial, mas também ligado ao social, que é esse sentimento de não pertença. Eu não pertenço, eu não tenho sentido, então não tenho relações que me prendam. No caso, por exemplo, uma circunstância de um término de um relacionamento. Então ele não tem mais nada que ligue ele a um sentido da vida, um caso como esse. Luto, a separação de morte mesmo, de que a pessoa entende de fato que ela não vai mais ver aquele ente querido, aquela pessoa que tanto amava. Então perde o sentido da vida, né? Um outro tipo de suicídio que ele também afirma é o altruísta. É aquele no qual o indivíduo sente-se, então, no dever de fazê-lo para desembaraçar de uma vida insuportável. É aquele em que o ego não o pertence. Então aqui ele já não tem mais o seu próprio ego. Quando eu digo ego, é o teu próprio eu, né? Ele não tem mais como sendo dele, mas como parte de um grupo. Esse grupo pode ser religioso, pode ser um grupo social, um grupo de defesa a alguma ideia, enfim. E ele se confunde muito com uma outra coisa que se situa fora de si mesmo. Ou seja, ideias que não pertencem a ele, mas que pertencem ao grupo. Então o indivíduo não tem vida própria e ele se sente no dever de fazer algo para poder representar aquele grupo. Então aqui poderíamos citar inclusive os grupos terroristas que colocam os bombas, né, os homens bombas que colocam coisas no seu próprio corpo, que vão e acabam por cometendo o próprio suicídio e também matando outras pessoas. Ele acaba se sentindo no dever, segundo o sociólogo, no dever de fazer algo pelo seu grupo. E por último, o suicídio anômico. É aquele que ocorre com a situação de anomia social, quando há ausência de regras na sociedade. Eu vejo, sabe, Rodrigo, que esse é um dos fatores mais dominantes atualmente. Nós podemos até pensar um pouquinho sobre isso aqui. É um dos fatores mais dominantes. Por quê? Porque ele gera o caos para a sociedade. E nós somos parte dessa sociedade. Então, quer a gente esteja nos grupos anteriores ou não, nós sentimos que somos, de alguma forma, alguém em algum lugar. E aí, quando a sociedade está um caos, que há ausência de regras, e sai da normalidade, que deveria ser mantida na sociedade, o indivíduo, então, entra em crise. E ele pode entrar em crise econômica, ele pode entrar em crise consigo mesmo, em crise com as pessoas ao seu redor. E, nesse sentido, a sociedade deixa de ser reguladora nesse processo. E passa a ser aquela que vai fazer com que o indivíduo se torne desorganizado. E isso pode influenciar e muito. Eu vou dar aqui alguns exemplos, se você me permite. São grupos de interesses que determinam as regras. Então, alguns grupos determinam certas regras na sociedade, faz com que as pessoas, de certa forma, não venham se sentir seguras e venham se sentir, então, num processo de o que é justo e o que é injusto, o que é certo ou o que é errado. Porque nós, quer queira, quer não, nós estamos conquistando cada dia mais o processo de uma gestão democrática, participativa. Quer a gente saiba fazer isso bem feito ou ainda não, a gente, pelo menos a população, a sociedade, já tem uma ideia do que é a democracia e a participação nos processos sociais. Então, quando há um grupo de interesse e que determina alguma coisa, então algo sai da normalidade. Não se tem, por exemplo, uma consciência coletiva nesse sentido. E há um distanciamento constante, um individualismo, um sentimento de frustração, sensação de que não tem regras, que não tem normas, não há clareza, não há justiça, não há um esclarecimento do que é justo ou do que é injusto. Então, frente a um caos desse,
tudo pode, inclusive cometer o suicídio. Esses fatores todos que a senhora aponta, há como, de certa forma, identificá-los e, numa tentativa de evitá-los, quer dizer, trabalhar com a observação primeiro para depois tentar evitar que essa pessoa, diante desses fatores todos, cometa o suicídio? Isso, muito bem, Rodrigo. Ótima pergunta. Sim, nós precisamos, primeiramente, de compreender todos esses fatores, observá-los, colher o máximo de informações possíveis e relevantes, levantar as hipóteses necessárias e depois sabermos o quê? Como ajudar essa pessoa. Então, você já estará ajudando, fazendo tudo isso, todas essas observações e levantamentos. E aí, como que você vai poder ajudar? Primeiro de tudo, tentar fazer com que essa pessoa encontre um sentido para a vida. Porque até, por menor que seja o significado para essa pessoa, como sentido da vida, se ela ainda tem um sentido, se ela ainda encontra algo que faça viver, ótimo. Então nós precisamos, quando a pessoa começa a deixar, nós precisamos fazer com que ela volte a ter o sentido pela vida. Como que nós podemos fazer isso? Ter uma escuta verdadeira, uma escuta sensível, sem julgamentos, procurar ouvir as entrelinhas, o que é que está por detrás daquelas frases ou daquelas palavras soltas, em qual situação aquela pessoa ou aquelas pessoas, proferiram as palavras. Você precisa, então, ser empático para poder fazer isso, procurar estar no lugar do outro, no lugar dessa pessoa que você suspeita que esteja passando por dificuldades, talvez até nem para cometer um suicídio, mas que já esteja com algumas dificuldades psicológicas, sociais ou mentais, não é? Sugerir ajuda com um especialista, porque nós muitas vezes não nos sentimos preparados. Então, nesse caso, sugere ajuda com um especialista, quer seja um psiquiatra, um psicólogo. Quando a gente fala de psiquiatra, também é uma outra área que precisa ser esclarecida, porque às vezes as pessoas assim, eu não estou louco. Você está sugerindo que eu vá para um psiquiatra por quê? Você está achando que eu estou louco? Você está achando que eu estou com um problema na cabeça? O que é? Por quê? Porque é um outro preconceito, uma outra cultura que nós temos de que quem vai no psiquiatra é porque tem loucura ou outro transtorno mental. E nem sempre é isso. Então nós precisamos também buscar esses esclarecimentos. Proferir palavras de esperança, proferir palavras de amor para essa pessoa, independente se você acha que ela está te ouvindo ou não, profira estas palavras. Sempre coloque palavras de afirmação verdadeira para essa pessoa. Mantenha contato físico, verbal, visual, mostre-se interessado, dê um tempo para essa pessoa. Quando eu falo de contato físico, é olhar nos olhos dela enquanto ela fala. É poder perceber alguma coisa nela. Quando eu falo de toque físico, talvez dê um abraço naquela pessoa naquele dia. Um abraço inesperado. Às vezes assim, do de repente. Então, gestos de amor. Dê uma flor. Não precisa gastar um dinheiro em uma floricultura, mas talvez, sabe aquela flor do jardim, que tem às vezes na sua própria casa, ou na casa do vizinho? Peça para o seu vizinho, eu posso colher essa flor? Eu preciso dar para alguém que está precisando. Dá essa flor, dá um sorriso, olha, hoje eu lembrei de você. Isso faz uma diferença muito grande, principalmente nos dias que estamos vivendo, em que há um distanciamento nas pessoas. As pessoas esquecem de olhar umas para as outras. Isso é muito importante. Equilibrar o nível de estresse, isso é bem complicado, porque quando a gente fala assim, essa parte é difícil, equilíbrio no estresse. Mas como? Praticando exercício físico, tendo um sono adequado, conhecer a si mesmo para saber quantas horas de sono você precisa dormir, quando você não dormiu bem, se é isso que te causou algum nível de estresse ou não. A alimentação também é um dos fatores que mexe muito com o emocional, com esse nível de estresse, Sorrir. Faz muita falta o sorriso. Sabe, rir de coisas bobas, olhar coisas, situações corriqueiras e sorrir. Porque libera
Desculpa, Rodrigo, libera uma substância no nosso corpo que faz depois a gente se sentir bem, que dá aquela relaxada. Quando você ri muito, você pode fazer o teste, comece a rir de coisas bobas, não precisa ter muito sentido. Apenas você precisa sorrir daquilo, né? Dar risadas daquilo. Você vai sentir depois como que o seu corpo vai relaxar. Nós precisamos desse nível de relaxamento também, tá? Olha, na próxima entrevista vamos falar um pouco mais sobre os fatores genéticos que podem levar as pessoas a praticarem atos extremos, o suicídio, e também sobre tratamentos existentes nesta área, tratamento psiquiátrico. Esse assunto também será tratado, inclusive, em uma palestra que será realizada no próximo dia 6 de maio, lá no Campus 3 da Unipar, com o psiquiatra Guilherme Derenusson. A palestra será realizada a partir de um projeto da área de saúde mental, que vem sendo realizado já há bastante tempo pela Universidade Paranaense e que é um projeto de extensão dos cursos do EAD. A palestra começa às 19h30, será gratuita e as inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp, o número 98451-2766. Vou repetir, 98451-2766. A entrevista, a reportagem aqui depois amanhã estará no nosso site na internet, biancafm.com.br, também no Facebook. Acessa lá, jornalista Rodrigo Melo ou Bianca News.